Em 1832, Victor Hugo escrevia tranquilamente no Jardim das Tulherias, em Paris, quando ouviu disparos e sons de luta. Ele, preso naquele jardim, obrigou que os zeladores abrissem para que ele fosse ver o que estava acontecendo. Estourava mais uma revolta, mais uma rebelião entre a população francesa. Os que eram a favor da monarquia e os que eram a favor da república. Essa experiência, porque Victor Hugo acompanhou, assistiu essa rebelião, vai inspirá-lo a 30 anos depois escrever o seu maior clássico. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a obra Os Miseráveis. Victor Hugo é um dos principais nomes do romantismo francês. Sua vida foi marcada pelo envolvimento na política. Ele chegou a ser deputado, porém a sua postura vai acarretar com que ele pague caro com o exílio. Ficou aproximadamente 20 anos longe da sua pátria em decorrência de seu posicionamento político. Ele é autor de inúmeros romances: O Corcunda de Notre-Dame, O Homem que Ri, Os Trabalhadores do Mar, O Último Dia do Condenado, que inclusive tem vídeo aqui no canal. No entanto, Os Miseráveis é considerada a sua obra principal. A maioria dos leitores acredita que este livro se passa durante a Revolução Francesa, e esse é um equívoco histórico. Não, ele se passa depois, muito depois da Revolução Francesa, inclusive depois da derrota de Napoleão. Há uma parte enorme nesse romance que descreve a Batalha de Waterloo, onde Napoleão perde a guerra. Bem, mas antes disso, é importante a gente se situar historicamente. A Revolução Francesa teve diversos desdobramentos. Equivocadamente, a gente pensa que ela termina com a decapitação da Maria Antonieta. Mas não, ela acontece, mas a situação do povo não melhora. E os revolucionários burgueses franceses, eles não conseguem entrar num consenso. Inclusive, eles vão até condenar alguns de seus líderes. Por exemplo, Robespierre, ele vai ser condenado à guilhotina. Para quem não sabe, Robespierre foi um dos líderes da Revolução Francesa. Num desses desdobramentos, tem a ascensão de Napoleão ao poder. Ele se coroa imperador e deseja ampliar o território francês. Para isso, ele coloca todo o povo em guerra. E, de fato, ele conquista um enorme território para a França. Mas ele perderá a guerra numa batalha muito famosa chamada Batalha de Waterloo, que inclusive Victor Hugo descreverá muito bem neste livro. Mas o romance começa um pouquinho antes desses acontecimentos. Ele começa contando a história do bispo de uma localidade chamada Digne, o bispo Myriel,
que se tornou bispo por um acaso, por conta de um encontro que ele tem com Napoleão. Ele, ao invés de ser aquele bispo que gosta de pompas e circunstâncias, que vive no luxo, ele é o oposto disso. Ele mora com a sua irmã e com uma empregada numa casa simples, que fica sempre com a porta aberta para receber as pessoas. Ele é pacífico, ele é preocupado com a população. Então, os primeiros capítulos só é dedicado à história desse bispo, que tem apenas um luxo. Ele gosta de jantar com seus talheres de prata iluminados pelos seus castiçais de prata. A comida é simples, mas a única coisa, o único luxo que ele tem é isso: fazer as suas refeições com seus talheres de prata. Jean Valjean era um cortador de lenha, era um lenhador. Ele vivia com a irmã e os 7 sobrinhos. Num inverno muito forte, muito rigoroso, ele se vê sem trabalho e sem condições financeiras para sustentar a irmã e os sobrinhos. Eles estão passando fome. O que ele faz? Ele rouba pão em uma padaria. Por conta desse delito, ele vai ser condenado às galés. Ele vai ser condenado para a prisão. E, em decorrência das inúmeras tentativas de fuga, por conta desse delito, ele ficará 19 anos na prisão. Quando ele sai livre, após cumprir o que ele devia, na época que essa história se passa, todo ex-detento, todo grileta, quando chegava numa cidade, ele tinha que se apresentar para a polícia, e todo lugar que ele ia se hospedar, ele tinha que dizer: olha, eu sou um grileta, eu sou um ex-presidiário. E mesmo ele tendo dinheiro, porque eles saíam da prisão com um soldo, porque eles eram submetidos a quase um trabalho escravo, mas eles recebiam um pequeno soldo. Então, mesmo com aquele dinheiro, ninguém aceitava eles para pousar ou para trabalhar. Então ele bate na porta de diversos locais, ninguém o recebe, a polícia fica de olho nele. E aonde que ele vai ser acolhido? Na casa do bispo Myriel, na casa do bispo de Digne. Lá ele vai jantar, vai ver os talheres de prata, o castiçal de prata, será muito bem acolhido pelo bispo. A irmã do bispo fica assim, com o pé atrás. Ele vai dormir lá, ele vai pousar lá. No meio da madrugada ele acorda e, tentado pelos talheres de prata, ele sai quietinho, rouba os talheres e vai embora. Só que a polícia continuava no encalço dele. A polícia encontra ele, revista ele, vê que ele está com os talheres do bispo, porque ele fala: não, o bispo me deu esses talheres. Eles levam ele de volta na casa do bispo, perguntam se o bispo tinha dado para ele, e o bispo nem fala nada. Ele diz assim: meu filho, por que você não levou os castiçais? Eu te dei os castiçais também, mas lembre-se, isso é para você ter uma oportunidade de ser uma outra pessoa, de ter uma nova vida. Os policiais não podem fazer nada. Jean Valjean fica assim, sem saber o que fazer, e vai embora. Pelo caminho, Jean Valjean encontra um menino que está com uma moeda de 40 soldos, jogando para o ar. A moeda cai no chão, ele pisa e fica com a moeda para ele. O menino pede de volta, ele não dá, ele era um homem forte. O menino vai embora e ele se arrepende. Tenta encontrar o menino e não encontra mais.
Ele pensa, por que eu fiz isso, tal. Ele continua o seu caminho, vai para uma outra cidade, muda de nome, porque ele percebeu que mesmo ele tendo cumprido a sua pena, as pessoas não vão recebê-lo bem, ele vai mudar a sua identidade. Então ele vai para uma cidade, ele vende aquelas peças de prata, compra uma indústria, revoluciona a forma daquela indústria produzir um determinado produto que ela já produzia. Ele vai se enriquecendo e tudo que ele recebe, que ele acumula, ele devolve para a comunidade. Então ele constrói hospitais, ele emprega mulheres, né? E vai se tornando uma pessoa muito considerada pela sociedade, a ponto dele ser tipo um juiz ou um prefeito. Ele tinha um cargo de poder. Ótimo. Nessa cidade há um chefe de polícia chamado Javert. Javert sempre olha Jean Valjean, que lá ele vai usar outro nome, né? Ele olha com certa desconfiança. Ele não sabe por quê, mas ele tem a impressão de que ele conhece aquela pessoa de algum lugar, ele fica sempre com o pé atrás. Um dia, lá na cidade, o Jean Valjean e o Javert estão na rua e acontece um acidente. Uma carroça cai em cima de um carroceiro. E é um peso muito grande, o homem está sofrendo. Jean Valjean pede, ele fala assim, olha, eu pago tanto para as pessoas tentarem erguer essa carroça, mas ninguém tem coragem. Então o que ele faz? Ele desce do cavalo que ele está e ele sozinho ergue a carroça. O que o Javert fala? A única pessoa que eu vi que tinha força para fazer isso foi um grileta que eu conheci, chamado Jean Valjean. Lembrem-se que nessa cidade ele usa outro nome. E aí ele já começa a desconfiar desse homem. Ele fica ali de olho. Quem é esse homem? Por que ele faz as coisas que ele faz? Fica ali em cima dele. Na outra parte do livro, a gente vai conhecer uma jovem chamada Fantine. Fantine é uma menina humilde, costureira, que está vivendo em Paris junto com suas amigas e namora um burguês. Ela pensa que esse rapaz está levando ela a sério. Mas, na verdade, um dia os amigos, porque são vários rapazes e várias moças, convidam as meninas para saírem, para tomarem um lanche, como eles já faziam sempre. E eles levam elas para tomar um lanche num determinado lugar. Elas estão lá. Eles falam assim, com licença, nós precisamos sair. Elas pensam que eles vão ao banheiro em algum lugar e na verdade eles vão embora, nunca mais dão notícia. E a pobre da Fantine engravida desse rapaz. Ela fica sem trabalho e a menina nasce, ela precisa arrumar emprego num lugar onde as pessoas não a conhecem. Ela pega tudo que ela tem, a bebezinha que ela teve, e vai de carruagem sem destino, até que ela para num local, numa pousada da família dos Thénardiers. Fantine observa que a dona daquela pousada, né, tá cuidando das filhas dela, brincando. O que ela faz? Olha a ingenuidade da Fantine. Ela pede para aquela senhora cuidar do bebezinho dela e que ela vai mandando dinheiro para ela cuidar da menina.
Hoje em dia isso seria impensável, né? Você entregar uma criança para uma pessoa desconhecida. Mas ela entrega, na boa fé. Segue a sua viagem, chega na cidade aonde Jean Valjean tem a fábrica, lá ela se emprega e continua trabalhando e tendo condições de mandar o dinheiro para os Thénardiers cuidarem da filha dela, que se chama Cosette. Uma intriga na fábrica, porque as mulheres começam a desconfiar. Fantine, ela era uma menina muito bonita, com cabelo muito bonito, dentes muito bonitos, ela era linda. Então isso vai surgindo assim uma inveja, um desconforto entre algumas pessoas ali, e elas começam a investigar até que elas descobrem que ela é uma mãe solteira. E nós estamos falando do século XIX, né, 1832, uma moça solteira tendo uma criança era um escândalo dos escândalos, podia estar no meio da sociedade. E por conta disso, a feitora responsável pelas funcionárias demitem a pobre da Fantine. E aí ela não consegue emprego em lugar nenhum. Assim como Jean Valjean, sendo um ex-grileta, não conseguia ser acolhido por ninguém, a pobre da Fantine não conseguia trabalho em lugar nenhum. Ela pegava os serviços mais humilhantes possíveis. E os Thénardier só vão explorando ela, cada vez pedindo mais dinheiro para cuidar da pobre da Cosette. Ah, porque ela ficou doente? Ah, por conta disso? E depois a gente vai descobrir que é mentira pura. Eles vão explorar da menininha horrivelmente, não usa nada do que eles recebem para cuidar da menininha e deixando a pobre da Fantine desesperada. Fantine, ela vai vender os cabelos, ela vai vender os dentes, ela vai ficar tísica. E num episódio que o Jean Valjean observa, um homem começa a humilhar a Cosette no meio da rua e ela cospe nele. Aí os policiais querem prender a Cosette. Nisso, como Jean Valjean testemunhou o que ocorreu, ele foi defendê-la. E aí ela jogou na cara dele: mas você me demitiu, eu tô nessa situação por sua culpa. E ele nem sonhava da situação da Cosette. Então ele vai a partir daí cuidar dela, porque vai ver que ela está doente. Então ela vai para um convento, onde é o hospital, para ela ser tratada. E enquanto tudo isso está acontecendo, o Javert, o policial, ele fica de olho no Jean Valjean. E um dia ele entra na sala do Jean Valjean e fala assim: o senhor tem que me demitir, eu tenho que perder meu cargo. E ele leva um susto, mas por quê? Porque o tempo inteiro eu desconfiava que o senhor fosse um grileta chamado Jean Valjean. Mas hoje eu vi no jornal que ele está sendo julgado, que ele foi pego e está sendo julgado. Ele roubou 40 soldos de um menino e mais para frente ele roubou um galho de macieira. Gente, pensa bem, a pessoa rouba uma moeda e um galho de macieira, vai para um julgamento para ser condenado à morte, a ir trabalhar nas galés, um galho de maçã, de fruta. E aí o Jean Valjean fica assim: meu Deus, uma pessoa está sendo condenada por minha causa. Porque a pessoa que foi condenada, ela admite: sim, eu roubei
esse galho de maçã, mas os 40 soldos eu não roubei. Ele fica o tempo inteiro insistindo. O Jean Valjean vai até a cidade onde está tendo esse julgamento, fala para o juiz que ele quer falar em particular com ele, e aí ele se apresenta, fala: olha, essa pessoa que vocês estão julgando é inocente. Ele pode ter roubado a maçã, mas os soldos fui eu que roubei. Eu sou Jean Valjean. E ele sai. Os magistrados ficam assim sem saber o que fazer. Ele volta para a cidade dele. A partir daí eles mandam buscá-lo, né? Até eles tomarem uma decisão, o que nós vamos fazer, porque até então ele tinha outro nome, ele era uma pessoa de muita consideração pela cidade, ele fez a cidade que estava à míngua progredir, e de repente ele é um grileta, ele saiu das galés, ele é um condenado, um ex-condenado, e que roubou 40 soldos. Então eles demoram um pouco a decidir o que vão fazer. Nisso ele chega de volta na cidade dele. Cosette está nas últimas, ela implora para ele ir atrás da filhinha dele, da Fantine. Ele promete que vai cuidar da Fantine. É interessante que o Victor Hugo, ele descreve muito bem os personagens, e tem uma irmã que ela nunca mente. Ela é conhecida por uma mulher que nunca mentiu na vida, e por conta do Jean Valjean ela vai mentir 2 vezes. Então eles contam isso de uma forma assim bem engraçada, porque o Javert vem com tudo para pegar o Jean Valjean, e para ela dar tempo dele fugir, ela conta 2 mentiras. Ele foge, ele vai encontrar a Cosette, ele chega na estalagem, na pousada dos Thénardier. Quando ele vê o tanto que a Cosette sofre, na verdade ele encontra a Cosette carregando um balde de água pesado numa noite de frio. Ele se oferece para carregar o balde, chega lá na pensão, né, na pousada dos Thénardier, ele vê como que ela tá toda maltrapilha, né? Então a Cosette, ela sofre muito nas mãos dos Thénardier, e o Jean Valjean fica muito revoltado, porque as filhas dos Thénardier, elas têm uma boneca, elas estão brincando com a boneca, ela é louca para querer brincar com a boneca, elas não deixam. Aí o Jean Valjean conversa com ela, pergunta qual que era o sonho dela. Aí ela fala que o sonho dela é ter uma boneca. Ele vai tá tendo uma feira, ele compra a boneca e dá para ela. E é claro que a senhora Thénardier não gosta disso. E depois ele vai conversar com os Thénardier e fala que ele quer levar a Cosette. A Fantine, mãe dela, pediu para ele levar a menina embora. Aí os Thénardier, o que eles fazem? Eles vendem, olha que absurdo, eles vendem a Cosette. Então ele leva a Cosette embora com ele, vai embora. Só que eles se arrependem de vender a Cosette. E aí eles vão botar no jornal que ela foi sequestrada, mas a gente não fica sabendo disso. Então nós temos aí Jean Valjean pela estrada com a Cosette, ele fugindo. Aí ele se chamava Jean Valjean, naquela cidade ele usou um nome, agora ele vai para Paris, ele vai ter outro nome, vai morar num casebre. Ele sempre tinha dinheiro, ele esconde um dinheiro numa floresta, assim, sabe? Então ele era bem um cara, ele era cheio de artimanhas. E ele começa a cuidar da Cosette, a passear com ela discretamente. E ele começa a ter uma certa fama, porque as pessoas reparam nele que ele é uma pessoa humilde, que anda com a netinha na praça e dá esmolas para as pessoas mais pobres. E o Javert
é promovido para Paris e escuta essa história. Aí ele já fica, olha que é o Jean Valjean. Aí lá vem ele, até que ele começa a seguir o Jean Valjean. Jean Valjean, ele é esperto, percebe que está sendo seguido. Nessa perseguição, ele pula dentro de um quintal cercado por um muro. Isso aí é tudo bem descrito no romance. Ele ouve umas vozes e tal, até que uma pessoa o socorre. E quem o socorre e acolhe? Aquele homem que ele salvou da carroça. E o Jean Valjean e a Cosette vão viver ali. Nós vamos descobrir que ali é um convento. A Cosette vai estudar naquele colégio de freiras. O Jean Valjean vai trabalhar naquele convento, né, como jardineiro. Vai ficar por ali por muito tempo, né? Depois ela vai crescer, eles vão sair dali, vão morar em outro lugar. Eles vão passear sempre juntos, ela já tá mocinha. Nós vamos conhecer um outro personagem, que é o Marius. Marius é um jovem que foi criado pelo avô. O avô é um monarquista, o avô não gostava do pai dele e o Marius se desentende com o avô e vai ficar com um grupo de jovens chamados Jovens do ABC, que são jovens revolucionários, né? E ele mora numa pensão. E nessa pensão, quem vai estar morando lá também? Os Thénardier. Parece que a França é um ovo, porque eles estão sempre se encontrando. E Marius vai se apaixonar por Cosette. E a filha dos Thénardier, a mais velha, vai se apaixonar pelo Marius. Eles vão morar perto, né, nos quartos próximos, e ela vai se apaixonar pelo Marius. Bem, muita água vai rolar nesse romance. Muita. São mais de 1000 páginas. É um tijolão. É uma novela. Mas o que o Victor Hugo quer contar com tudo isso, com todas essas riquezas de detalhes? A primeira coisa que ele quer mostrar é o papel da igreja na pessoa do bispo de Digne. A igreja ela tem que estar para acolher os mais necessitados, para não julgar. Depois ele mostra o papel das pessoas que têm poder aquisitivo, que elas têm uma responsabilidade com a sociedade. Depois é a denúncia desse sistema que, por motivos tão injustos, colocam a pessoa na prisão. Jean Valjean vai ficar muito tempo na prisão e vai ficar marcado por isso, né? A gente pensa que o inimigo do Jean Valjean é o Javert, porque na verdade eu garro um ódio nesse Javert. Ele não deixa Jean Valjean em paz. Mas na verdade, o que ele representa? Ele representa aquela pessoa que tem uma visão obtusa da realidade, né? Porque o grande inimigo do Jean Valjean é o sistema injusto que faz com que ele seja perseguido pela polícia, né? Tanto que o destino do Javert é um destino muito marcante quando ele percebe que tudo aquilo que ele defendia não fazia sentido nenhum. Eu não vou dizer qual é o destino dele, mas é um destino assim triste, né? Tudo que ele lutou, tudo que ele defendeu, de repente ele vê que não tem sentido algum. Outra denúncia nos Miseráveis é a situação das crianças, na figura da Cosette, na figura de um molequinho maravilhoso que se chama Gavroche,
Ele escolheu o seu próprio nome, Gavroche, que defende os menores também, ele cuida das crianças abandonadas, menores. Dizem que Victor Hugo se inspirou para escrever, para criar o Gavroche com a figura daquele menino que está no quadro A Liberdade Guiando o Povo, da Revolução Francesa, dizem. Então, outra denúncia é justamente essa, a situação dos fragilizados, que são as crianças, são os primeiros que sofrem, que vão exercer trabalhos horríveis, né? Vão ter que entrar na marginalidade muito cedo, vai passar aquele frio europeu nas ruas. Ele denuncia também a situação das mulheres trabalhadoras e, é claro, dos ex-detentos, do sistema penal e tudo mais. Agora eu vou te dar alguns conselhos quando você for ler Os Miseráveis, porque você precisa ler essa obra. É um clássico, 1000 páginas, tá? Primeira coisa, Victor Hugo, ele é um escritor prolixo. O que é isso? Ele descreve tudo nos mínimos detalhes. Ele vai dar a razão de tudo ali. Então, como eu te disse, ele descreve totalmente a Batalha de Waterloo. Você fica assim, capítulos e capítulos mergulhados nessa batalha, para descobrir que o Thénardier vai salvar o pai do Marius. A gente fica assim, por que eu tenho que saber tudo dessa Batalha de Waterloo? Porque no final o Thénardier vai salvar o pai do Marius. Ele descreve com riqueza de detalhes o sistema de esgoto de Paris, para justificar como que o Jean Valjean vai salvar o Marius. Mas, gente, é com riqueza de detalhes. Quem foi que projetou? Tudo, com muitos detalhes. A placa da hospedaria dos Thénardier, até aquela placa, ele descreve com riqueza de detalhes. Então, ele é prolixo. O convento onde ele vai ficar, onde a Cosette vai estudar, sabe? As irmãs cantando, ele descreve aquilo com todos os detalhes. Então, às vezes, você vai achar isso enfadonho, mas eu digo, leia e aproveite, porque é uma aula. Porém, eu te garanto, quando a gente conclui o livro, que é uma conclusão belíssima, a gente sente um desejo de recomeçar a leitura, de passar por aquilo tudo novamente. Por isso, eu convido você a ler Os Miseráveis e ler na íntegra, não essas edições resumidas. Leia na íntegra. Aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!